Boa noite a todos. Vamos dar início a esse mais um encontro, né, dando continuidade à nossa reflexão sobre a introdução à vida espiritual. Vamos fazer uma breve oração para começar, né, a nossa reflexão e assim pedindo à Virgem Maria a intercessão para que possamos ter o coração sempre aberto para acolher, meditar e colocar em prática o que vamos aprender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Marta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como havia dito na semana passada, nós vamos fazer uma reflexão sobre o sacramento do batismo. Já falávamos, né, sobre estávamos fazendo uma reflexão, né, sobre aquilo que é o nosso próprio chamado, né, a santidade também, né, a questão da espiritualidade, do carisma, aquilo que as fontes, né, de espiritualidade, aquilo que são os elementos da espiritualidade cristã. E é claro, né, é necessário refletirmos também sobre esse sacramento, né, que é o sacramento que é a porta de entrada, podemos dizer, né, a porta do céu, né, a porta de entrada naquilo que é o próprio caminho, que é o próprio Cristo, esse caminho de santidade, esse caminho de salvação. Então, vamos começar a nossa reflexão, né, sobre o sacramento do batismo. Esse sacramento, ele nos insere na vida em Cristo, né? Nos insere e nós vamos ir percebendo, né, quais que são os efeitos desse sacramento. Mas uma coisa que hoje nós vemos, né, que podemos dizer que seria uma grande crise, tanto de fé, né, quanto também da prática cristã, né, que tem a ver com três defeitos que seriam esses três defeitos, né? O não conhecimento, o não comprometimento e a não vivência. Então, todas essas três coisas que a gente vê, né, na prática, podemos dizer assim, né, da vida da igreja, né, é como que uma falta, né, podemos dizer assim, né, esses defeitos eles são consequência de, é claro, né, de um deixar, né, aquilo que é a própria consciência, né, do sagrado batismo de lado. E quando nós não entendemos o sagrado batismo, e aí nós vemos, né, principalmente a pastoral do batismo tem, né, as suas crises, também tem as suas dificuldades ali, né, na condução e também, né, ali na formação, né, daquelas famílias que vêm pedir, né, à igreja o batismo para os seus filhos. E aí nós vamos percebendo esses três defeitos que são muito manifestos e é muito perceptível na vida da igreja, né? Onde nós vemos esse não conhecimento de quê? Né? Daquilo que é assim, né, o próprio sacramento, das graças que ele nos confere e, é claro, dos efeitos que ele realiza também na nossa vida. O não comprometimento, que naturalmente o não comprometimento com a obra de santidade, o caminho de santidade, o caminho de salvação que Cristo nos propõe. E, é claro, depois vai culminar, né, na não vivência daquilo que é a vocação, né, batismal de cada cristão, né, que recebe esse dom sagrado, que infelizmente às vezes, né, esquece que tem esse dom sagrado e acaba, né, vivendo de forma não condizente com aquilo que ali, né, o próprio Cristo nos chama, né, a viver, né? É claro que hoje nós vamos fazer uma passagem, né, sobre alguns elementos importantes, né, para a nossa consciência, para que assim, né, nós possamos, né, fundamentar melhor imagens, né, e dar continuidade a essa reflexão sobre a vida espiritual, porque assim nós precisamos ter essa consciência. Toda a vida espiritual em Cristo começa com o sacramento do batismo, né? E é claro, né, podemos dizer, né, começa por quê? Né? Porque é no sacramento do batismo que nós somos inseridos nos sagrados mistérios. Antes, quando temos um encontro pessoal com Cristo, ou quando até o catecúmeno, né, que não é batizado ainda, que não recebeu os sacramentos de iniciação cristã,
eles ali, né, tendo aquele encontro pessoal com Cristo, a alma dele, o coração dele se abre para acolher a palavra de Deus, o anúncio da salvação. Mas ele ainda não está preparado, ele está se preparando para adentrar nos sagrados mistérios. Por isso que é essencial, né, termos essa consciência. Depois, né, nós vemos, né, ali, né, 3 problemas que surgem também, né, a partir desses 3 defeitos, né. O primeiro problema é o quê, né? É aquilo que vamos colocar aqui, né? 3 problemas, né? O primeiro problema que nós vemos hoje em dia, né, na prática, na praxis, né, batismal, é que a consciência, pela falta de consciência do povo do sacramento, do dom sagrado, né, o batismo ele acaba se tornando um ato social. Que isso é um problema, né? Então, assim, né, batiza por quê? Batiza porque todo mundo batiza. Batiza porque eu fui batizado. Eu batiza porque na minha família nós somos de tradição católica, então batiza a criança. E aí nós vamos, né, como que ali, né, perdendo infelizmente, essa noção, né, daquilo que está, né, por trás do sacramento, né, que é um sinal sensível, né, de algo grandioso que é invisível, né, que é o dom do próprio Deus, né. E esse ato social, infelizmente, a gente vê muito, né, dentro da igreja, na prática, né, cristã, infelizmente, né, porque pela falta dessa consciência, do comprometimento e da vivência desse dom sagrado. E aí nós vemos, né, se faz uma grande promoção do batismo, mas como um ato social, para que depois do rito se faça uma grande festa, para ali, né, faz um grande churrasco, né, ou então um almoço, né, para acolher todos aqueles que foram no rito, e acaba se perdendo aquilo que é a essência do sacramento. Depois, né, nós vemos também, né, um outro problema, que é a superstição. A superstição. Por quê, né? Porque muitas vezes a criança tá agitada. Aí eles falam assim, batiza porque essa criança ela está com alguma coisa. Então, assim, né, busca o batismo, por quê, né? Para que não aconteça o mal. É claro que sem o batismo pode acontecer sim um mal a essa criança, né? Ou a um adulto, né, que é batizado. Mas, assim, né, não pode ser a motivação um ato supersticioso, né? Onde a gente acha que a pessoa vai ser batizada e como um passe de mágica, a pessoa vai ficar boa de algum problema, ou então a criança vai parar de ficar agitada. Não é assim que acontece a coisa, até porque essas circunstâncias muitas vezes dependem do temperamento, depende da personalidade, depende de todo um contexto muito mais, né, humano do que espiritual, do que sobrenatural. E aí acaba se fazendo tendo essa visão, né, supersticiosa sobre o batismo, que vai culminar nesse outro problema, né, que é o materialismo. O materialismo, por quê, né? Porque se perde a consciência da espiritualidade daquele ato, daquilo do sobrenatural que está, né, atrás do ato material. E aí quando se perde aquilo que é espiritual, sobrenatural, que está por trás do sacramento, infelizmente o que acontece é aquilo que nós aqui, né, estamos refletindo, né? Vai acontecendo com que as pessoas perdam, né, realmente essa capacidade de ali, né, de conceber, né, aquilo que é sagrado diante, né, do próprio sacramento. E, é claro, né, vai se tendo uma visão muito materialista, né? Joga água e está tudo certo. E não é assim, né? Naturalmente, né, o elemento material é importante, né, porque faz parte, né, faz parte daquilo que é, né, a nossa
a nossa vivência, mas naturalmente há algo de espiritual e grandioso por trás do sacramento, e é isso que nós vamos, refletir, nesse momento agora. Então nós vemos, que esses 3 defeitos que vão sendo cultivados, o não conhecimento, o não comprometimento e a não vivência, vão gerando esses 3 problemas, a visão, do batismo como um ato social, ou um ato supersticioso, ou um ato meramente materialista. Então isso é um grande perigo que nós precisamos lutar, diante da nossa consciência cristã, católica, para que assim a gente possa, realmente, permitir com que a igreja administre esse dom de salvação da melhor forma, sem realmente, lançar, como o próprio Cristo vai dizer, pérolas aos porcos, E aí nós precisamos, tomar essa consciência, porque quando o ministro ele não administra bem, quando a pastoral do batismo não ilumina bem aqueles ali, naturalmente, a gente faz a nossa parte. Se nos enganam, aí o problema já não é nosso, o problema é daqueles que nos enganam. Mas nós precisamos ter essa consciência. Então, para que a gente possa, começar a nossa reflexão, nós vemos aí, essa questão do batismo. Depois, nós vemos, a palavra batismo, vem de um radical grego que a tradução dela, desse radical, que seria a própria palavra, batismo, ela já vem dessa ramificação grega, que significa imergir ou mergulhar. Mas também a gente tem algumas outras traduções, a partir dessa realidade, que tem a ver com banhar, tem a ver com lavar e purificar. Então, o batismo ele tem essa função, imersão. Por isso que nós dizemos, com Cristo nós morremos, pelas águas do batismo, mas das águas nós ressurgimos, ressuscitados com Cristo para uma vida nova. Então é um imergir, um mergulhar, Por isso que na antiguidade, quando a igreja, liberou-se o culto, quando começou a se construir as igrejas, se construía não pias batismais, mas piscinas batismais, que ficava num átrio próximo à porta de entrada das igrejas, E ali naquela piscina, o que acontecia, Quando as pessoas eram ali batizadas, elas eram mergulhadas naquela água. E é claro que ali, os padres da igreja vão belamente falar, e dizer que se reconhecia aquelas piscinas como o ventre da igreja, porque ali eram gerados, novos cristãos, E é claro, ficava próximo à porta de entrada da igreja. Por quê? Porque é pelo batismo que se entra na igreja, não no templo, mas se entra, nessa instituição espiritual que é o corpo de Cristo, para nos tornarmos membros do corpo de Cristo. Mas para entrar nessa vida em Cristo é necessário uma purificação, é necessário, esse banho, ou esse mergulhar-se, podemos dizer assim, no mistério de Deus. Por isso que nós precisamos ter essa consciência, da espiritualidade que está por trás do sagrado batismo. Depois, o batismo, ele é assim, como nós dizemos, é um sacramento, sacramento, e podemos dizer, também essa palavra é uma junção de duas, que é sacramento, ou memento, que vem de meio, traduzido, significa meio, seria um meio santo, ou meio sacro, O sacramento é o que, o próprio catecismo da igreja vai dizer, é um sinal sensível. Então, assim, é um meio, um sinal, um meio sensível de santidade, é um meio sensível sacro, santo. Então isso aqui é importante para que a gente possa entender também, porque é por trás daquele elemento visível, que nós podemos tocar, ali, sensitivo a um dado sobrenatural, que é a própria graça de Deus, Então, assim, todo sacramento, ele é o quê, Ele é uma manifestação sensível da obra de salvação. Da obra de salvação.
de Cristo. Então, temos que ter consciência disso. Por isso, todos os sacramentos, do batismo à unção dos enfermos, né, do batismo ao matrimônio, à ordem, são sinais sensíveis dessa obra de salvação que é continuada, que vai se perpetuar até o fim dos tempos, né? Que é essa obra de Cristo, que é atualizada a cada celebração do sacramento, né? Então, assim, nós vemos, né, como que esses mistérios de Cristo, eles vão sendo manifestos diante dos nossos olhos, né, através desses sinais sensíveis, e naturalmente nós vamos tocando-os e sendo, né, agraciados por esse grande dom de Deus, né? Então isso é essencial para a nossa vida. Depois, nós precisamos também tomar uma consciência, que o batismo, ele nos confere 3 graças, né? Ou podemos dizer 3 dons, né? Podemos dizer assim, né? Vamos botar aqui, né, 3 dons, né? O primeiro é a santidade. Santidade. Por quê, né? Porque como esse batismo, ele nos lava do pecado original, uma pessoa que, após o seu batismo, se ela morrer, ela vai para o céu direto, porque ela está totalmente purificada, né? O batismo, ele gera uma graça santificante, que santifica aquela pessoa plenamente. E naturalmente, né, esse dom que nós recebemos de santidade no nosso batismo, né, nós precisamos aprender durante toda a nossa vida conservá-lo. É claro que pelas nossas fraquezas pode ser que a gente caia num pecado, e o pecado ele vai manchando essa graça da santidade que nós recebemos do batismo, mas nós precisamos ir perseverando, e é claro, pelos sacramentos, os outros sacramentos, né, nós vamos adquirindo essa purificação também para retornar, né, como nós falávamos na última aula, né, retornar aquilo que é, né, a perfeição da imagem e semelhança a Cristo, né? O batismo, ele nos confere isso, né? Sem tirar as nossas fraquezas, ele como que restaura a imagem e semelhança do qual nós fomos criados, né? E aí nós vamos percebendo, né, como que é necessário tomarmos essa consciência da primeira coisa, né, que o primeiro dom que o batismo ele nos confere, que é essa santidade, né? Essa santidade original. Depois, né, naturalmente, para que a gente possa entender santidade, né? A santidade, ela tem, né, a palavra santo, né, na Sagrada Escritura, ela tem duas coisas, né, bem importantes, né? Podemos até, né, colocar 3, né? Mas 2 delas se assemelham e tem uma... Vamos colocar aqui as 3 aqui, né? Mas 2 delas se assemelham diante daquilo que é, né, o próprio chamado de Deus para o seu povo, né? Primeiro, né, a palavra santo, ela significa, né, ela tem esse significado de separados. Separados. Depois, eleitos. Esses 2 estão extremamente unidos. E depois, né, de perfeição, ou podemos colocar, né, a aperfeiçoamento. Isso é importantíssimo, né? Deus é perfeito. E quando Deus ele confere esse dom, né, de santidade ao ser humano, é claro, né, que ele dá essa graça de ir galgando, né, e subindo em estados de perfeição. E nós precisamos aprender isso, né? A santidade é isso, né? Porque nós que temos as más inclinações, a concupiscência, coisas dentro de nós que muitas vezes nos arrastam ou nos balanceiam para um lado e para o outro, né, para sair, né, do equilíbrio, pode, né, realmente, né, nos levar ao pecado, mas a graça de Deus ela vai nos ajudando a esse aperfeiçoamento, né, a esse equilíbrio em nossa vida. Por isso que a santidade, né, é isso, né, nós somos separados, nós não somos mais do mundo, nós estamos no mundo, mas fomos separados,
fomos tirados, né, do mundo para viver o reino dos céus já nessa terra. Depois fomos eleitos. Eleitos por quê? Né? Não foi nós que escolhemos, foi o próprio Cristo que nos escolheu, ele mesmo, né, no Evangelho de São João, vai dizer certa vez aos seus discípulos, né, não foi vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi e vos enviei para dar muitos frutos. Então nós temos que tomar essa consciência. Nós fomos eleitos, escolhidos por Deus. E, é claro, né, depois para um caminho de aperfeiçoamento. Isso aqui nós vamos refletir também daqui a pouco, né, na nossa reflexão. Então vou apagar aqui para colocar a segunda coisa. A segunda coisa que o segundo dom, podemos dizer assim, né, que o batismo nos confere, né? Ele nos dá as virtudes teologais. Que nós recebemos pelo batismo. Essas virtudes teologais, né, a fé, a esperança e a caridade, né, elas são um auxílio para que a gente possa perseverar. Esperança e a caridade, né? Esses auxílios para que a gente possa perseverar, né? Como nós vimos na última aula, né? A fé, né? O conhecimento de Cristo, quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente fundamenta a nossa fé, mais a gente tem confiança, como numa relação de amizade, quanto mais a gente conhece aquela pessoa, mais nós confiamos nela, assim é com Cristo também. Quanto mais nós cremos, nós crescemos na amizade com Cristo, muito mais nós confiaremos nele, no reino dos céus, a esperança no reino dos céus, no anúncio de Jesus Cristo, né, pelo reino do reino dos céus, e é claro, né, a vivência de igreja, a eclesiologia que nos motiva à caridade, né, a ter esse contato, né, essa vivência fraterna com o nosso próximo. Então, esses dons, eles são nos dados como, podemos dizer assim, né, como sementes que são lançadas no nosso interior, né? Mas as sementes, para que ela possa dar frutos, é necessário que a gente realmente, né, cultive, cuide e faça ali, né, aquilo que é necessário, que o próprio Cristo vai nos ensinar, né, para que a gente possa permitir com que esse dom, essa graça divina em nós, possa dar muitos frutos, né? Por isso que, quando às vezes as pessoas falam assim, às vezes vem, né, falar com o padre, eu perdi a fé. Assim, né? Ninguém perde a fé, porque a fé é um dom teologal. Se é um batizado, porque, né, a gente pode perder a prática da fé. E assim, né, como como andar de bicicleta, né? Às vezes, né, a gente vai lá, né, fica muito tempo sem andar de bicicleta, aquilo que a gente fazia antes na bicicleta, a gente não faz mais hoje, né? Por quê? Né? Porque perdemos a prática, né? Ou então, quando nós estamos acostumados, né, a mexer, fazer um ofício usando uma ferramenta. De repente, aquela ferramenta estraga, a gente arruma outra, ou nos dão outra, e a gente não vai conseguir fazer aquele ofício da mesma forma que a gente fazia, porque a gente ainda não acostumou com aquela nova ferramenta. Assim também, né, os dons de Deus na nossa vida. Se a gente não pratica, se a gente não cultiva, se a gente não exercita, naturalmente eles vão continuar semente. E a semente, ela nunca vai dar frutos, né? Ela só dá frutos só depois, né? Por isso que é importante, né, sermos capazes de crescer mais no conhecimento de Jesus Cristo, na meditação da palavra, no conhecimento da doutrina, para fundamentar a nossa fé. Precisamos crer mais na vida eterna, precisamos buscar mais a vida eterna, no reino dos céus, para crescer na virtude da esperança, ter mais convicção, né? E, é claro, precisamos praticar mais a caridade, o bem ao próximo, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, né? Através, né, da nossa vivência fraterna, através do nosso cotidiano, né, até colocando os nossos dons a serviço do nosso próximo. E a terceira coisa, né, que o batismo nos confere, o terceiro dom que o batismo nos confere é de nos tornar outros Cristos. Outros Cristos. Isso é importantíssimo, né? Por quê, né? Porque olha só, né? Quando
de Jesus Cristo, até o Catecismo da Igreja Católica vai dizer, né? Nós somos, São Paulo diz isso também, nós somos filhos adotivos, porque somos filhos no Filho. Por quê? Porque Cristo nos resgatou e por esse dom, né, do batismo, nós nos tornamos esse outro Cristo, onde nós entramos, somos inseridos na vida de Cristo, né? É claro, e dessa forma, né, todo ato de um Cristo, é claro, né, em estado de graça, né? Quando o cristão ele não está, né, nesse estado de graça, né, os seus atos eles não são sobrenaturalizados e naturalmente, né, ele não consegue, né, aquilo que ele faria em estado de graça, ele não consegue, né, realizar, né, de forma espiritual sem o estado de graça. Por isso que é importante, né, quando nós nos tornamos outros Cristos, nós participamos da vida de Cristo, da vida que ele viveu aqui nessa terra, mas também da antecipação da vida que ele já vive no céu, né? Então, assim, né, por isso que esse grande mistério se dá na comunhão dos santos e, naturalmente, esse grande mistério ele também se dá, né, naquilo que é, né, a própria instituição igreja, que é o corpo místico de Cristo, né? Quando nós nos unimos em igreja, como membros em igreja, naturalmente nós participamos daqueles que são os mistérios de Cristo. E é claro, os mistérios, quando a gente fala, os mistérios é da sua vida inteira nessa terra e é claro das alegrias do céu, né? Porque assim Deus nos permite, né, participar, né, daquilo que é, né, a sua vida, né, ali podemos dizer de evangelização, da sua vida de paixão também, né, no sentido de participar dos sofrimentos de Cristo, às vezes da morte, né? Às vezes nos bate, né? Às vezes a gente está numa vida, né, crescendo na vida espiritual e do nada aparece, né, um vazio interior, né, que a gente não entende por quê, né? E às vezes a gente fala, mas como? Assim, né, eu não me afastei de Deus. Muitos santos viveram isso, né? Aquilo que São João da Cruz vai chamar de noite escura da alma, né? Onde eles não sentiam mais nada, mas é o momento onde Deus permite com que eles vivam de fé e realmente amadureçam mais ainda a sua intimidade com Deus, né? Mas isso que, né, é esse mistério, né, de Cristo, né, ali no horto, né, de ter aquele sofrimento, aquela angústia, aquela tribulação do alto da cruz, né? Meu Deus, por que me abandonaste? É claro que aí Cristo, ele não está lamentando, né? Ele está entoando um salmo, né? Porque é o salmo que ele vai entoar do alto da cruz, né? Então não é uma lamentação, é um louvor a Deus, né? Mas nós precisamos aprender, né, ter essas atitudes do próprio Cristo na nossa vida também. Por isso que nós, né, pelo sagrado batismo, recebemos esses 3 dons que são essenciais para a nossa vivência de fé, né? Por isso que esses 3 dons eles têm a ver também com aquilo que é, né, a vida e o amadurecimento, né, podemos dizer assim, né, das próprias virtudes teologais, né, ou também, né, daquilo que é o próprio conhecimento de Cristo, daquilo que é a própria realidade da vida eterna e, é claro, da vivência em igreja também, né, que nós vamos ver nesse terceiro ponto aqui, né? Por isso que é importante, né? Muitos elementos que muitas vezes nós não aprendemos porque fizemos a nossa catequese lá quando éramos crianças, infelizmente por ter feito essa continuidade à nossa catequese, porque a formação é permanente, nós não fazemos uma formação para receber os porque às vezes, infelizmente, isso acontece muito na igreja, né? Às vezes os nossos jovens fazem a primeira e única comunhão, né? Porque fazem lá, né? Parece que o sacramento, às vezes, é o diploma e receber o sacramento acabou e todo mundo vai embora. Então, isso é um grande problema que a gente tem, mas é um grande problema por conta daqueles defeitos que falávamos lá no início, né? Pelo não conhecimento do que se recebe, pelo não comprometimento daquilo que se recebe e, é claro, quando não tem o conhecimento e o comprometimento, não vai ter, aí mesmo que não vai ter a vivência desse dom sagrado que nós também recebemos. Então vamos dar continuidade, né, à nossa reflexão. Também, né, uma coisa que é muito importante, né, que o batismo realiza em nós, né, que
que são os efeitos do sagrado batismo, né? Então, esses efeitos que muitas vezes, né, nós não percebemos, mas quando nós vamos refletindo na nossa vida, nós vamos, né, tomando consciência deles, né? O primeiro efeito que o batismo realiza no nosso interior, né, na nossa vida, é a purificação do pecado original, né? A primeira coisa, né? Purificação do pecado. Porque essa é a primeira coisa, né? Porque somente após a purificação do pecado, pela restauração da imagem e semelhança, que nós somos inseridos naquele que é perfeito, naquele que nele não há nenhuma imperfeição, não há nenhum pecado. E por isso que quando nós pecamos, nós vamos nos afastando de Deus. Nós somos como aquele ramo que vai se desligando da videira. Então, por isso que o sacramento da penitência, da confissão, podemos dizer assim, nos enxerta de novo na videira, né, para continuar dando fruto, né? Por isso que a primeira coisa que o batismo realiza é isso, a purificação do pecado original, onde nós somos lavados. É claro que somos lavados do pecado, desse pecado que é a herança, né, dos primeiros pais, mas continua em nós, na nossa humanidade, aquilo que é, né, as más inclinações, a concupiscência, né, o que restou, né, em nós, né, a desordem da nossa carne. Por isso que é importante não só receber o batismo, porque senão estaria tudo certo, né? Recebe o batismo e acabou, aceita Jesus e acabou, mas não é assim. Assim, a gente recebe o batismo, a gente é purificado, mas a gente precisa de um exercício espiritual a nossa vida inteira, para não deixar com que a concupiscência da carne realmente nos arraste para longe desse caminho que é o próprio Cristo, que o batismo nos insere. A segunda coisa que o batismo realiza na nossa vida é o quê, né? Nos tornar filhos. Filhos de Deus. A filiação adotiva, né? Filhos de Deus. A segunda coisa, importantíssima, né? Por isso que quando Jesus Cristo nos ensina, olha só, né? Quando Jesus Cristo nos ensina a chamar a Deus de Pai, é como se aquela oração do Pai Nosso, né? Olha só, né? Nós fomos inseridos em Cristo, né? Como já havíamos falado, né? Inseridos na vida de Cristo, porque nos tornamos outro Cristo. E aí, quando nós rezamos o Pai Nosso, por exemplo, né? Quando nós rezamos o Pai Nosso, olha só, é a oração de Jesus aquela ao Pai. Mas quando o Pai escuta a gente fazendo essa oração, ele escuta as palavras do seu Filho Jesus na nossa voz. E olha só, né? Essa unidade que nós temos para com o próprio Cristo, né? Por isso que toda a nossa vida se torna sobrenatural, né? Toda a nossa vida, ela se torna uma obra de salvação. Tudo aquilo que a gente faz depois do sacramento do batismo se torna os atos salvíficos do próprio Cristo. É um grande mistério, né? Que somente através dessa meditação, dessa contemplação que a gente vai, né, adentrando nesse grande mistério que nós recebemos. Aqueles que vão receber, né, que estão no catecumenato, né, precisam tomar consciência disso também, né? A terceira coisa, né, que o batismo realiza, nos abre a graça, a manifestação da graça divina, né? Por isso que na tradição da igreja, né, nós vemos desde lá da antiguidade, né, que se entendeu, né, que era necessário sim, né, batizar crianças, né? Por quê, né? Para que abrisse essas crianças, primeiro purificasse do pecado original, depois para que elas se tornassem filhas de Deus, e depois, né, para que elas pudessem, né, abertas à graça divina, o Espírito Santo pudesse ter, né, livre acesso para gerar essa obra de santificação. Mas é claro, né, como dizia anteriormente, né, quando nós damos o sacramento do batismo, tudo isso acontece.
Mas se não houver ajudas externas para ali, né, é como que ir purificando as concupiscências que ainda restam na carne, infelizmente, o dom de Deus é muitas vezes jogado fora, né? Por uma graça grande, às vezes nós vemos, né, às vezes crianças que se encantam pelas coisas de Deus sem que os pais caminhem, mas isso é uma exceção. Isso é uma graça que essa criança ela recebeu, né? Mas por quê? Por ter sido, né, aberta, né, a vida da graça, a vida em Deus, né? E Deus ele realiza a sua obra de santificação, a sua obra de salvação na vida dessas crianças, principalmente a criança, né? Porque é um ser, né, que é dócil, totalmente dócil, né, às inspirações, né, do céu, né, às inspirações de Deus. E aí nós precisamos tomar essa consciência, né? Quando nós batizamos crianças, batizamos por isso, né? Para que essa criança ela já desde cedo possa ser impulsionada, né, e movida, né, pela graça de uma forma plena. Depois, a quarta coisa que o batismo realiza, o quarto efeito que o batismo realiza na nossa vida, né? Ele nos dá, né, uma vida sobrenatural. Antes do batismo, tínhamos uma vida natural. Depois do batismo, agora nós temos uma vida sobrenatural, onde nós somos santificados, né? O próprio Deus sobrenaturaliza, né? Uma palavra difícil, sobrenaturaliza todo o nosso ser. Por isso que dizia anteriormente, né, que tudo aquilo que nós fazemos depois do batismo, tudo é ato salvífico de Cristo, né? Até, né, quando a gente faz lá, né, quando a gente lá, né, ou lavando a nossa louça, ou então fazendo a nossa comida, ou fazendo qualquer coisa, arrumando a nossa casa, ou estudando, ou sei lá, né, fazendo o que for, se a gente aprender cada uma dessas coisas, né, que a gente está fazendo pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas do purgatório, ou por N circunstâncias, por um ente querido, quando a gente aprende a oferecer essas coisas do nosso cotidiano, essas coisas elas se tornam obra de salvação para aqueles que nós estamos oferecendo. Então nós precisamos aprender isso. Por quê? Porque depois do batismo, como somos outro Cristo, tudo que nós fazemos tem um poder sobrenatural. Até um papelzinho de bala que a gente pega no chão e coloca numa lixeira, esse ato simples, ele se torna um ato de salvação. Quando nós aprendemos a fazê-lo com consciência e fazê-lo principalmente, né, ali, né, oferecendo por essas intenções que eu falava anteriormente. Depois, a quinta coisa que o batismo realiza na nossa vida, né? Também algo muito importante, né? Como já dizia, né, ele nos faz participar da vida de Cristo. Isso aqui a gente já havia citado anteriormente. Então, de tudo da vida de Cristo. Tanto dos seus mistérios, tanto lá, né, da sua infância, quanto da sua juventude, da sua vida adulta, da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Deus, ele nos permite participar de todos os mistérios da vida de Cristo. Por isso que nós não podemos ter medo ou fugir do sofrimento. Nós não podemos só ficar buscando alegria, porque a ressurreição só acontece depois da morte de Cristo. E nós precisamos aprender a acolher cada coisa na nossa vida. Quando nós aprendemos a acolher o que Deus nos envia, porque muitas vezes a gente vê muitos cristãos, né, que querem fazer muita penitência, mas quer fazer aquelas penitências que ele escolhe. Mas quando Deus permite ou dá uma penitência, ou dá uma mortificação, a pessoa ela foge, ela corre. Por quê? Porque na verdade ela não quer fazer o que Deus quer, ela quer fazer o que ela quer. E isso não é caminho de salvação, isso não é o caminho que Cristo nos propõe. Por isso que é importante, né, refletirmos sobre essas coisas, né? O Sagrado Batismo, ele nos chama a essa atenção, a esse comprometimento, a viver, né, a vida de Cristo nessa terra, né? Depois, né, a sexta coisa, vou apagar aqui para que a gente possa continuar elencando.
o sexto efeito, né, que o batismo realiza na nossa vida, né? Ele nos vincula ao corpo místico de Cristo, como membros de Cristo. Então, nos vincula à igreja, à instituição divina de Cristo, que é o seu corpo místico, né? Que é essa unidade à tradição apostólica. É essencial isso, né? Nós precisamos tomar essa consciência, né? Então, às vezes, né, quando a gente vê aí, né, algumas denominações, né, que batizam, né, as pessoas, né, e aí eles vão lá, né, a pessoa ela sai de um lugar, vai para o outro, batiza, vai para o outro, batiza, e vai assim, batizando, rebatizando, rebatizando. O batismo só se dá uma vez, porque só uma única vez nós somos inseridos no mistério de Cristo. Por isso que precisamos ter essa consciência importante, né? O batismo ele nos vincula, mas olha só, né? Consciência, antes de da consciência católica, antes de nos vincular à igreja, o batismo ele já realizou 5 efeitos na nossa vida. Então, por quê? Porque a nossa concepção do batismo, a nossa consciência do batismo é muito mais profunda e muito mais plena, porque é o que Cristo nos ensinou. E ensinou a igreja para que ela pudesse, né, transmitir isso aos seus discípulos, né, aos apóstolos que transmitiram aos seus discípulos, que chegou, né, até os dias de hoje. É só nós pegarmos, né, os documentos da igreja, né, não talvez os documentos da igreja da antiguidade, ou se a gente pegar, por exemplo, né, os documentos da patrística, né, por exemplo, nós vemos logo no início a Didaqué, nós vemos um livro chamado Pastor de Hermas, né, que fala sobre o sagrado batismo, né? Aqueles que são inseridos na vida da igreja, no corpo místico de Cristo. Se a gente pegar, né, as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho, nós vamos percebendo isso, né? Como que esse de Santo Irineu também, nós vamos percebendo como que a igreja ela foi crescendo a consciência, né, daquilo que Cristo deu aos apóstolos e, naturalmente, né, os apóstolos transmitiram aos seus discípulos. E esses homens que foram capazes aí de escrever, né, de colocar, né, de ir explicando os mistérios de Deus, né, foram, né, realmente nos esclarecendo sobre aquilo que é a verdadeira doutrina. Então, é essencial, né, tomarmos consciência desse grande dom de Deus na nossa vida, que nos vincula ao corpo místico. Por isso que a igreja fala, né, que chama, né, a eclesiologia vai dizer, né, que a igreja é sacramento de salvação. Por que é sacramento de salvação? Porque a igreja ela é um sinal sagrado de Deus, né? Então, é essencial isso para que a gente possa, né, continuar a nossa reflexão. Depois, a 7ª coisa. A 7ª coisa é o que, né? Ela nos permite viver a vida eterna começada na terra. É essencial isso, né? Cristo, em vários momentos, né, vai dizer, né, o reino já é presente no meio de vós, né? Então, quando nós vamos meditando isso que Cristo vai falando, ele vai nos propondo o quê, né? Ele vai nos propondo que o reino dos céus, ele começa nessa terra, né? Onde, é claro, ele não se planifica e não se consuma aqui nessa terra, mas ele começa nessa terra, onde nós vamos participando desses dons sagrados de Deus, os sacramentos, a própria, né, liturgia, esse dom sagrado, a oração do corpo místico de Cristo, a oração do próprio Cristo que sobe aos céus. E aí nós vamos percebendo, né, como que o próprio Cristo deixou à igreja vários sinais sagrados, elementos para que a gente possa participar já na terra dessas graças, dessa antecipação da graça celeste. Então, essas coisas são importantíssimas para a nossa vida. Então, nós vimos, né,
efeitos, podemos dizer assim, né, daquilo que é a batismal, né? Meditando sobre esses efeitos, sobre aquilo que o batismo realiza na nossa vida, nós vamos tomando mais consciência daquilo que nós recebemos, para que assim também, depois, nós possamos também transmitir, né, aos nossos, né, eu como ministro, né, o sagrado batismo, o sacramento, mas também aqueles que são pais e mães, né, que possam também pedir à igreja tendo consciência do que estão pedindo, né, e não pedir algo, né, só por um ato social ou por superstição, né, ou por um ato meramente materialista, né, ou tradicional, né, que nós, infelizmente, acontecer muito, né. Depois nós vemos, né, uma coisa importante no sagrado batismo, né? Que é a espiritualidade que está por trás do batismo. Como nós falávamos, né, o batismo ele nos insere na vida em Cristo, né? Então, como o batismo nos insere a vida em Cristo, naturalmente, né, a espiritualidade que está por trás do sagrado batismo, do sacramento, e assim também como de alguns sacramentos, ou podemos dizer, né, de alguns em específico, é a espiritualidade esponsal, né? E o que quer dizer isso, né? Essa espiritualidade esponsal. Porque assim como lá, né, se casa com uma mulher, né, eles se tornam ali, né, uma só carne, né, uma só alma, assim também, né, quando nós recebemos o sagrado batismo, nós nos tornamos uma só carne, uma só alma com Cristo, né, e isso é importante, por isso que somos inseridos na igreja desse corpo místico de Cristo, né? Pedras vivas, né? Como o próprio São Paulo assim vai dizer, né? Então, essa espiritualidade esponsal é muito importante, né? Por quê? Porque quando nós tomamos consciência que tudo aquilo que aqueles que nos veem, tudo aquilo que nós fazemos e aqueles que nos veem precisam ver, como lá, né? Quando nós vemos no movimento do SCC, né, que eles se apresentam, né, eu sou fulano de tal, de fulano de tal. Assim também é a nossa vida, né? Nós somos fulano de tal de Cristo, de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque nós, assim como quando alguém vê a esposa, lembra do esposo, ou quando vê o esposo, lembra da esposa, assim também, né? Quando as pessoas nos veem, precisam lembrar de Deus, precisam lembrar de Cristo Jesus. Por isso que o nosso chamado é isso, né? A uma vivência esponsal, né? A essa unidade íntima com o próprio Cristo, né? Através de tudo isso que nós havíamos falado. Né? Através dessa participação dos mistérios, dessa unidade com a igreja, também, né, dessa vivência, né, da vida eterna já começada nessa terra. E nós vamos como que percebendo, né, essa grande graça que Deus vai realizando na nossa vida. E por último, né, só uma breve reflexão, né, como já havíamos falado, né, sobre os problemas, né, que nós temos, né? Assim como nós falávamos lá sobre alguns defeitos, né, e alguns problemas que nós, né, ali, né, encontramos, né, aqui também, né, só para que a gente possa, né, refletir também, né, alguns problemas pastorais. Alguns problemas pastorais, que muitas vezes, né, nos passa despercebido e, infelizmente, nos questionam muito. Muita gente vem até nós nos questionar, né, algumas coisas, porque, assim, né, nos questionar o cuidado, que às vezes, né, dizem que é excessivo, né, para administrar o sacramento do batismo, né? Então, assim, o primeiro pastoral que nós vemos e encontramos, né, é a motivação. O que leva, o porquê, né, pedir à igreja um dom sagrado, né? Então nós precisamos tomar essa consciência, né? Às vezes as pessoas elas perdem a consciência que elas estão pedindo um dom, e se alguém, é aquela coisa, se eu peço alguma coisa a alguém,
eu estou pedindo um favor. Assim, é claro que o sacramento não é um favor, né? Mas quando eu peço algo a alguém, eu estou pedindo algo àquela pessoa e eu preciso aceitar as condições que aquela pessoa vai realizar aquela coisa para mim. Assim também é o dom do batismo, né? Vamos pedir, né, o sagrado batismo à igreja, nós precisamos também acolher o que ela nos pede para que assim a gente possa, né, realmente, né, ali, né, receber aquele dom sagrado, né? Por isso nós fazemos lá o curso do batismo, que deveria ser maior, né? Porque uma hora e meia ou uma hora e meia dificilmente vai fazer com que a gente adentre nesse grande mistério e tome consciência desse grande mistério que é o sagrado batismo, mas só que, infelizmente, isso é algo que a gente precisa pensar, né? Que esses problemas pastorais, né, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, é para que a gente possa pensar de como a gente possa resolver isso também, né? Então, a primeira coisa, né, o primeiro problema é a motivação. A motivação que leva alguém a ir até a igreja para pedir o sacramento. Então, isso nós precisamos ter, né? Por isso que é importante lá, né? Quando não há conhecimento, há motivação errada. A motivação, ou podemos dizer, né, equivocada também, né? No pedir o batismo. Depois nós temos um outro problema pastoral, que é o dilema dos padrinhos. Dos padrinhos. Aí um montão de gente vem, a igreja tá exigindo tal coisa, a igreja está impedindo, ou vai dizer, né, a igreja tá assim, né, tá agindo de preconceitos, ou então não está permitindo que fulano de tal seja padrinho do meu filho, mas o padrinho sou eu que escolho. Mas só que assim, você já pensou a responsabilidade imputando nessa pessoa, muitas vezes, né, infelizmente, a gente vê muito isso, né, a pessoa ali, né, quando vai chamar alguém para ser padrinho, ela não está pensando na criança, ela está pensando o quê, né, em estreitar a sua relação com tal pessoa. Ela não está pensando que o padrinho é o principal, depois dos pais, o principal responsável pela salvação daquela criança. Ela não está pensando isso. Às vezes, infelizmente, os pais, quando escolhem seus padrinhos, não pensam isso. E às vezes nós vemos isso, né? Alguém que tem um padrinho que às vezes já não mais faz parte da sua vida, né? Está tão distante, né? Então, assim, né? Isso é algo que a gente refletir sobre a nossa vida, né? Porque muitas vezes o que acontece é isso, né? E quando a igreja, ela gera, ou assim, né, refletindo sobre a importância do sacramento, diz e dá algumas condições, né, para alguém ser padrinho, na verdade a igreja, ela não está proibindo alguém de ser padrinho, ela está resguardando até a própria integridade daquela pessoa, a própria salvação daquela pessoa, porque às vezes ela vai assumir algo que ela não é capaz de assumir. E quando a gente imputa uma responsabilidade a alguém que ela não vai cumprir, olha só que problema. Às vezes, né, quando a gente faz isso, convida alguém que não está preparado para ser padrinho dos nossos filhos, acaba que às vezes a gente está imputando um comprometimento que pode ser, infelizmente, lá no final da vida dela, no juízo, pode ser causa de condenação para aquela alma, para aquela pessoa. Então, quando a igreja ela dá algumas para que possamos escolher os padrinhos dos filhos, a igreja ela está resguardando também a integridade, a salvação daquelas pessoas ali, né, que elas não estão preparadas, e também resguardando o próprio crescimento na fé daquela criança, que precisa ser educada. Que também os padrinhos são, depois dos pais, são os responsáveis, né, pela educação na fé daquelas crianças. Então, quando nós não temos consciência, quando nós não temos um comprometimento com o sacramento, infelizmente a gente vai permitindo com que se gere todos esses problemas dentro da nossa prática de igreja, né? Nossa prática de administração do sacramento, né? E depois, né, vem essa terceira coisa, né, do cultivo
da graça sacramental. O cultivo da graça sacramental, que depende dos pais e depende também dos padrinhos. Então, quando os pais vêm pedir, né, com uma falsa motivação ou uma má motivação, quando não consegue se entender o porquê que a igreja ela coloca algumas circunstâncias importantes para a escolha dos padrinhos, naturalmente aquilo que é a graça, como dizia lá, né, a fé, a esperança, a caridade, que são lançadas no interior da nossa vida, né, pelo sacramento, né, elas são lançadas como sementes, elas não vão germinar, elas não vão crescer e elas não vão dar o fruto que Deus espera, né? E aí sim, né, se cumpre aquilo que o próprio Cristo, né, diz, né, é lançar pérolas aos porcos, né, lançar o que é sagrado em lugares, né, que estão impuros, né, incapazes de fazer com que aquilo ali, que o sagrado dê frutos de santidade e frutos de salvação. Por isso que é importante, né, para a nossa reflexão, para dar continuidade à nossa reflexão sobre a vida espiritual, a gente ter essa grande capacidade de também, né, tomar consciência do grande dom que nós recebemos, né? Porque esse dom de Cristo, né, que é o sagrado batismo, ele vai, né, nos chamar a atenção, né, e vai nos inserir em algo muito importante, que é o próprio caminho, né, que é o caminho de seguimento. E onde nós vamos ver agora, né, brevemente, a pequena reflexão sobre aquilo que é também, né, é o grande chamado de cada um de nós, né, depois do sacramento, que é o discipulado. Então, se nós não aprendermos o discipulado, né? Se a gente não aprende a ser verdadeiros discípulos de Cristo, né? E é interessante, né, quando a gente vai adentrando nesse discipulado, né, a própria graça sacramental, ela vai, né, a graça de Deus em nós, ela vai como que nos motivando a três coisas. Há 3 renúncias e há 3 aderências, podemos dizer assim, né? E, naturalmente, essas coisas elas vão acontecer na nossa vida a partir do nosso exercício diário, né? Por isso, se a gente olhar lá no chamado, né, dos primeiros discípulos, né, em Mateus capítulo 4, versículo 19, vai dizer, Jesus Cristo diz àqueles discípulos lá, né, segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Olha só o que Jesus Cristo fala para aqueles discípulos, né, para aqueles homens que estavam ali pescando, né, e chama-os a seguir, né, que os faria pescadores de homens. Primeiro, segue-me. Depois que eu vos farei pescadores de homens, né? Então nós vemos aí, né? Cristo no discipulado, ele nos chama a primeira coisa o quê, né? Nos chama a seguir. Então, primeira coisa que nós precisamos tomar consciência é isso. O primeiro chamado que Cristo nos faz é seguir. Depois, o segundo chamado que Jesus Cristo nos faz é, naturalmente, né, como segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Cristo nos chama a aprender. Então, a primeira coisa, seguir e depois aprender a ser pescadores de homens. E depois, né, implicitamente, né, há aí também um terceiro chamado importante, que tem ligação com aquilo que a gente já estava falando com o sacramento do batismo, né, que é viver. Viver. Esses são os 3 chamados, podemos dizer assim, né, que Cristo nos faz. Então, a primeira renúncia no seguir que Cristo nos faz é o quê, né? A primeira renúncia, vou botar aqui R e A, né? Renúncia e aderência, né?
Primeira renúncia que Cristo nos faz, nos seguir, é o quê, né? Renunciar os caminhos velhos, os ideais velhos, aquilo que nos motiva, que tem a ver, né, com o caminho que nós andávamos, o caminho antigo que nós andávamos. Então, essa é a primeira renúncia, né? Que é renunciar aquilo que são os velhos caminhos, né? Podemos dizer assim, né? Para aderir ao caminho. Vou botar assim. Porque aderir, sair, né, deixar os velhos caminhos e aderir porque o caminho tem um nome, né? É Cristo Jesus. Então, Cristo, ele sempre vai falar assim, né? Segue-me. Então, para que a gente possa vir atrás. Então, depois, né? No aprender, a primeira renúncia que nós precisamos ter é o quê, né? É renunciar às nossas próprias verdades. E podemos usar uma palavra, né, que é muito comum hoje em dia, né? É renunciar aos nossos achismos para aderir à verdade que é a verdade que é Cristo. Então, isso é importante para a nossa vida. E depois, precisamos renunciar à vida velha, dos pecados, dos vícios, dos lugares, às vezes muitos lugares que nós frequentávamos, que agora não convém mais frequentar. Então, para que a gente possa viver, assim, né, corresponder esse chamado de viver, é necessário renunciar à vida velha para aderir à vida, né? A vida que é Cristo. Isso aqui são as palavras ao questionamento de São Tomé, né? São Tomé vai chamar Cristo, né, dizendo lá, né, que iria para o Pai e o caminho eles conheciam. E aí Tomé, como nós sabemos o caminho, né, se nós não sabemos para onde tu vais, né? E Jesus Cristo diz o quê, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos ter essa consciência. Então, assim, né, esses três chamados do discipulado em Cristo precisa ser correspondido assim, né? Em seguir a Cristo, o caminho, em aderir, né, à verdade que é Cristo e aderir à vida que é Cristo. E nós vamos vendo, né, aqui, né, em cada uma dessas coisas aqui, nós podemos até, né, colocar, né, algumas realidades, né? No seguir, por quê, né? Quem segue, segue atrás, vendo aquele que está indo à frente. Então, nós precisamos, no seguir, imitar a Cristo. Então, é essencial, né? No seguir, imitar a Cristo. Depois, no aprender, nós precisamos o quê, né? Entender os ensinamentos de Cristo, para também ser capazes de transmitir. Então, assim, se a gente só conhece, porque a gente pode ficar o dia inteiro, né? Ficar muito tempo, às vezes, lendo, absorvendo muito conhecimento, mas sem entender nada daquilo que aquele conhecimento pode realmente, né, nos fazer, né, crescer e amadurecer, né? Por isso que no caminho que é Cristo, no segmento, no seguir, a gente vai entendendo melhor os ensinamentos de Cristo, né? A gente vai aprofundando nesses ensinamentos. Depois, né, nós temos, né, o viver, né, o chamado de Cristo a viver, né? E aqui nós precisamos, né, cada vez mais, né, como falava anteriormente, né, participar dos mistérios da vida de Cristo, não só daqueles que nós queremos, mas principalmente daqueles que o próprio Cristo nos oferece a viver, né? E aí nós vamos percebendo, né, como que o sagrado batismo, ele vai nos inserindo na vida em Deus, para que a gente possa ser verdadeiros discípulos e missionários de Cristo, para que, sendo discípulos, a gente possa corresponder o chamado de seguir, o chamado de aprender e o chamado de viver.
para que a gente possa realmente seguir Cristo, que é caminho, verdade e vida, né? E desapegar, né? Renunciar mesmo àquilo que é, né? Os velhos caminhos, os achismos, as nossas próprias verdades e, é claro, né? A vida velha, né? Que muitas vezes vem, né? Volta às tentações, vem ao pensamento, né? É a tentação de voltar à vida velha, que está nos rondando. Essas coisas estão adormecidas em nós, mas por isso que a gente precisa alimentar o que há de bom em nós, porque alimentando o que há de bom em nós, o que há de bom estará sempre vivo e realmente, né, acordado, e aquilo que não é tão bom em nós vai adormecendo até que essas coisas não mais nos atrapalham na nossa vida, na nossa vivência. Então, assim, né, hoje a gente vai terminando, né, por aqui, né, a nossa reflexão, né, sobre a vida espiritual, né, e sobre essas coisas essenciais para a nossa vida, né, o batismo e depois, né, aquilo que nós somos chamados após ser batizados, né, que é discípulos de Cristo Jesus. E também, né, como disse na semana passada, né, essas reflexões sobre o batismo estão, né, no nosso livro, Caderno de Espiritualidade. Aqueles que quiserem, né, adquirir, né, podem entrar em contato conosco e nós temos, né, disponível para a venda esse Caderno de Espiritualidade, e a gente pode enviar, né, por correio, né, só deixar lá, né, fazer o pedido lá pelo Facebook, ou então aqueles que estão mais próximos, né, na Secretaria Paroquial, né, tem para ser vendido. Então, a gente possa, né, crescer cada vez mais no conhecimento das coisas de Deus. Também, né, uma exortação apostólica do Papa Francisco, né, essa Gaudet et Exsultat, é muito interessante, que fala, né, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Então, vale a pena todos nós termos esse documento. Aqueles que não puderem comprar, né, podem também, né, baixar na internet, tem disponível na internet para baixar, né, para ler em casa também. Muito importante, tem reflexões aqui muito profundas, né, sobre aquilo que é o nosso chamado, a nossa vocação batismal. Então, assim, né, uma recomendação, né, para que a gente possa também, né, de leitura para a nossa semana, né, para que a gente possa, não só para a nossa semana, mas também para a nossa vida. E por último, né, nós colocamos já, né, aqueles que têm o aplicativo da paróquia, né, aqueles que não têm ainda, né, pode procurar lá, né, na Play Store, lá, né, baixar lá, né, e paroquial, né, lá tem uma partezinha lá que tem arquivos, né, PDF lá, né, para baixar. Então nós disponibilizamos lá, né, esse retiro mensal, né, todo mês a gente vai fazer esse materialzinho que é uma reflexão, né, aqui, né, esse retiro mensal, aqui tem a forma, né, de aplicar, né, esse retiro, né, na primeira página aqui na contracapa tem aqui, né, o meio, né, a forma que nós podemos fazer esse retiro mensal, né. Então, assim, uma dessas formas, e talvez a mais recomendada, é que a gente possa tirar, né, ou um dia ou pelo menos meio dia, para que a gente possa, né, parar, né, ou na nossa casa ou ir na igreja, dedicar, né, um tempo de oração, um tempo de adoração ao Senhor. E aqui tem, né, pode baixar, né, tem umas oração inicial, oração final, né, para cada meditação. Aqui, esse retiro mensal, o tema dele é os 4 degraus para se iniciar uma vida espiritual. Então, pode baixar lá, né, esse materialzinho, subsídio para a nossa formação espiritual, para que a gente possa fazer um retiro mensal. Porque às vezes a gente está acostumado muito em fazer retiros, né, no meio de um montão de gente, né, e a gente precisa também, né, adquirir essa capacidade de autonomia, né. Cristo nos torna livres para ter essa intimidade livre com Ele. E aí a gente pode sim, né, através desse materialzinho, possa ali fazer a nossa reflexão para crescer cada vez mais na intimidade com nosso Deus. Então, para que a gente possa, né, realmente refletir, né, sobre essas coisas, para que na semana que vem a gente possa dar continuidade à nossa aula e, é claro, né, a gente possa crescer mais e mais nesse grande mistério que é a vida espiritual. Vamos terminar a nossa aula, né, com uma breve oração, invocando a sempre Virgem Maria, para que assim possamos guardar, né, todos esses ensinamentos no nosso coração e aprender, né, pelo auxílio da graça divina, colocar em prática na nossa vida.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, dos santos anjos e Santa Marta, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.